Boa noite, meus caros colegas. Hoje nós vamos enfrentar um tema importantíssimo do processo de recuperação judicial. Um tema que interessa, que importa a todos os agentes econômicos que vislumbram, né, que cogitam ingressar em recuperação judicial. O tema é como aprovar um plano de recuperação judicial. É essa pergunta, meu caro Igor, meu caro Eduardo, meu caro Jean, que vai orientar as nossas discussões. Eu costumo dizer que eu não confundo discordância com inimizade, também não confundo trabalho sério com um trabalho mal-humorado. Então, vamos de forma leve conversar sobre esse assunto que, quem sabe, seja o assunto central do Instituto de Recuperação Judicial. Então, a pergunta é: como aprovar um plano de recuperação judicial? E eu inicio colocando essa pergunta no colo do meu amigo, doutor Igor Chamé. Fica à vontade, meu velho, para enfrentar essa questão. Primeiramente, boa noite aos meus queridos amigos Marcelo, Eduardo e Jean. É um prazer para mim fazer parte de mais esta reunião, onde a gente está discutindo um assunto tão importante e relevante, né, nos dias atuais, especialmente por conta da pandemia e das dificuldades que o empresário e as sociedades empresárias vêm sofrendo, né, com toda essa retração de mercado, né, e privação de trabalho, né, enfim. E acho que o tema escolhido foi realmente muito bem sugerido, especialmente porque o plano de recuperação judicial é praticamente a espinha dorsal da recuperação judicial, né? É o principal documento que a recuperanda ela apresenta, onde ela vai demonstrar quais são as estratégias que ela vai utilizar para ela poder se reerguer, né? Soerguer, né? E esse plano de recuperação judicial, ele traz uma série de requisitos que devem ser cumpridos, esses presentes na Lei de Recuperação Judicial, mais especificamente no artigo 53, né, da lei, e ele deve realmente convencer os credores da recuperanda de que o pedido de recuperação judicial, o prazo que ela vai sugerir, os valores que ela pretende amortizar, será realmente necessário para ela conseguir honrar com os compromissos previstos. Então, acho que, inicialmente, essa é o cerne da nossa discussão. Excelente, excelente. Jean, vamos prosseguir com você e depois o Eduardo já faz uso da palavra, tá bem? Vamos seguir a discussão. Primeiramente, também eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Desejar uma boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Nesse momento que a gente procura esclarecer, dar um pouco do nosso conhecimento, né? Quem sabe aí ajudar um pouco no surgimento das empresas e da economia brasileira, né? Então, eu gostaria de abordar inicialmente a Assembleia Geral de Credores, que é uma parte importantíssima, né? Que é onde a gente consegue obter a aprovação do plano de recuperação judicial, né? Então, hoje, a Assembleia Geral de Credores, ela vai tratar, no caso, de 4 classes de credores, né, que seria trabalhista, né, derivados, no caso da legislação de trabalho, acidente de trabalho, credores com créditos com garantia real. Hoje a gente também tem os quirografários, a ME e a EPP, né. No caso, os créditos derivados da legislação do trabalho, ME e EPP, o quórum deles seria a maioria simples dos credores presentes, independente do tamanho de seu crédito. Hoje, tanto os credores com créditos com garantia real, quanto os quirografários, o quórum que a lei, no caso disciplina, né, seria a maioria simples dos credores presentes, né, como tanto o trabalhista quanto a ME e a PP, porém, cumulativamente,
com mais da metade do valor total dos créditos presentes, né? Teria mais isso, né? Então, hoje, para ter aprovação, digamos, na Assembleia Geral de Credores, dentro da Assembleia Geral de Credores, né, do Plano de Recuperação Judicial, nós precisamos de mais da metade do valor total dos créditos presentes, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco isso. Eu acredito que mais para frente o pessoal vai falar da parte que eu tenho muita expectativa em poder conversar, que é o cram-down, né? Então, acredito que alguém vai falar e se eu puder complementar também, eu vou ficar muito feliz. De qualquer forma, eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o Marcelo. E eu já deixo com o Eduardo. Tá, ok. Bom, agradeço também aí a oportunidade, né, na mesma linha dos colegas, cumprimentando o Marcelo, cumprimentando o Jean, o Igor. E acho que o desafio aqui, né, é a gente, ao olhar a Assembleia Geral, que desafios, né, essa Assembleia nos espera para que possamos, de fato, alcançar aí os desígnios, né, da expectativa que é, na verdade, da lei, que é a preservação da empresa, né? Então, como que se dá esse conserto? Quer dizer, você tem, já entrando um pouquinho até na questão do cram-down, a jurisprudência ela vem acertando, né, questões, por exemplo, naquele quórum da segunda aprovação do cram-down, quando você, por exemplo, teria que aprovar 1/3 e você tem, por exemplo, um credor que está sozinho numa das classes de credor, quer dizer, evidentemente, um credor sozinho numa classe, ele nunca vai atingir o quórum da lei, porque a lei não foi feita, né, para aquela situação aonde há um credor só, né? Então tem uma decisão, inclusive, que eu quero colocar aqui, eu estou até tentando pegar ela para a gente poder, de repente, até compartilhar e se debruçar na análise dela, que eu acho que é bastante interessante, reflete bastante a dinâmica do processo de recuperação judicial, porque não é um processo que tem um manual, né? Que tem, quer dizer, um procedimento muito rígido, né? O que a interpretação principiológica, por vezes, ela assume um protagonismo na lei de recuperação judicial. E nesse caso, dessa decisão que eu estou guardando um pouco para o Marcelo também comentar, se fez uma interpretação principiológica, né? Porque o que de fato está em jogo é o princípio da preservação da empresa. Então, aquele credor, evidentemente, se você vê na letra fria da lei, não é possível, evidentemente, o quórum se estabelecer. Então, nessa linha interpretativa, se conseguiu aí colocar o plano, né, aprovar o plano sem aquela objeção daquele credor que ficou isolado, né, naquele contexto da recuperação judicial, e a recuperação judicial teve seu prosseguimento. Então, eu gostaria de devolver a palavra para o Marcelo, mas para ele chamar a atenção de coisas que é comum aí do treinamento, das nossas conversas cotidianas que a gente tem no colegiado empresarial, de dicas, por exemplo, que acho que aí vem muito pertinente. Por exemplo, eu já ouvi do Marcelo, por exemplo, a questão da expectativa, né? Que você não chega na Assembleia, se você sabe que tem um óbice, você não chega e, por exemplo, se você sabe ali que a Assembleia não vai ter condições de aprovação, quer dizer, para que deixar para um segundo momento, né? Se você já pode, de repente, trabalhar com essa questão das expectativas, que é muito importante, e já jogar claro, né, na Assembleia, olha, se do jeito que está, gente, não vai dar, né? Porque senão, se você mantém uma expectativa, deixa a Assembleia rolar, deixa ter aquela expectativa para depois ela ser frustrada, eu acho que não é a melhor estratégia, né? Então, eu acho que essas nuances que eu acho que é interessante o Marcelo ressaltar
que elas sim não estão em qualquer livro, né? Estão na prática aí, forense, e eu gostaria de ouvir também. Excelente, Eduardo, excelente. Olha só, eu acho que o plano de recuperação judicial, essa provocação é muito boa, né, Eduardo? Dá vontade de contar várias histórias aqui, a gente vai contar, né? Mas o plano de recuperação judicial, no meu ponto de vista, ele torna evidente que a recuperação judicial não é um bicho de 7 cabeças. Porque se a gente analisar a recuperação judicial a partir da petição inicial, que ela cumpre um conjunto de exigências muito particulares, né? E que, de fato, para o sujeito não iniciado pode dar um certo receio, um susto. Se a gente analisar a recuperação judicial a partir do plano de recuperação judicial, nós começamos a perceber que esse processo ele tem um verniz mais econômico e administrativo do que propriamente jurídico. É possível excelentes juristas se frustrarem com uma recuperação judicial e é possível péssimos juristas, mas pessoas que têm uma qualidade, uma expertise na área de gestão e na área contábil, lograr êxito. E essa conclusão a gente chega quando a gente analisa esse tema que é central, que é a aprovação do plano de recuperação judicial. Por que eu digo isso? Porque aí a gente consegue retirar um pouquinho de algo que eu comentei hoje mesmo no canal, no Telegram, que diz respeito ao cerimonialismo da recuperação judicial, sabe? Aquele temor quase referencial de um instituto que não tem nenhum sentido, porque recuperação judicial consiste simplesmente em reunir os compromissos, as dívidas, o passivo do agente econômico e, olha que simples, gente, e organizar o pagamento a partir de novas bases financeiras, por causa do laudo de viabilidade, né? Então, o laudo de viabilidade integra o plano de recuperação judicial, é parte importante dessa jornada de aprovação do plano, mas com um laudo de viabilidade financeira e, junto com isso, uma possibilidade de pagamento aos credores. É isso. Marcelo, mas nós podemos ser mais agressivos ou menos agressivos. Aí vai depender da condição objetiva da empresa. Mas há situações em que um plano de recuperação judicial agressivo, absurdamente agressivo, é quase um presente para o credor. Porque o credor pode não ver qualquer valor em eventual falência. E assim, gente, é só a gente analisar as recuperações judiciais que não lograram êxito, e são poucas, os percentuais que são lançados aí, eles não correspondem à realidade. A gente atua como administrador judicial, como advogado, em dezenas de recuperações judiciais, a grande maioria, 80% a 90%, as empresas estão sobrevivendo. Então, vamos ter cuidado com um dado que circula aí, que a maioria das recuperações viram zumbis, não é verdade isso, né? Mas assim, ó, o plano de recuperação judicial nos ajuda a simplificar o processo de recuperação judicial, especialmente quando a gente está diante de pequenas e médias empresas. Marcelo, o que são pequenas e médias empresas? Recuperações de 2, 3, 5, 10 milhões. Né? O plano de recuperação ajuda a simplificar, e eu concordo integralmente com a leitura que iniciou essa prosa, que o plano de recuperação é a espinha dorsal do processo de recuperação judicial. Mas, entrando na provocação fraterna do Eduardo, o jogo já aconteceu numa Assembleia. Isso é fundamental. Meus caros colegas, quando a gente está diante de uma recuperação judicial como advogado de recuperanda, a gente não pode ir para uma Assembleia sem ter o resultado hegemonicamente percebido. Já não sei se eu vou ser claro aqui, mas o resultado tem que estar na nossa cabeça. A gente não pode ir para uma Assembleia sem saber se o plano vai ser aprovado. Fazer isso significa irresponsabilidade. A gente deve ir para uma Assembleia certo de que o plano vai ser aprovado ou que a gente tenha suspensão com segurança. E aí, claro, aí tem várias histórias, vários episódios interessantes sobre a ausência dessa leitura. E por que a gente não pode ir para uma Assembleia sem ter a leitura do que vai acontecer? Porque mesmo tendo a leitura do que vai acontecer com relação a quórums, a gente não sabe quais são os loucos que estarão presentes.
Eu vou contar só uma, Eduardo, já que a provocação veio forte assim. Vou contar só uma. Em uma recuperação judicial grande, em que nós atuávamos como AJ, o advogado estava preparado para a aprovação do plano, mas não estava preparado para a irresignação de um credor. Ou melhor, até diria que ele estava preparado, porque ele deu uma resposta interessantíssima, inteligente. Depois de apresentar um plano, um credor levantou o dedo, informou que não concordava com o plano, que não concordava com a constituição de UPIs, que entendia uma fraude a credores, o que estava acontecendo ali, e foi para esse lado, mas um lado assim, já agressivo, beligerante e ofensivo para o advogado. E o advogado que apresentou o plano ficou desorganizado por um momento, e aí se recompôs, pediu, com todo o respeito e serenidade, o microfone, e aí, meus caros colegas, o que esse advogado fez eu nunca tinha visto e não vi depois. Pegou o microfone e foi para cima do advogado do credor. Foi caminhando em direção ao advogado do credor, dizendo: o senhor fez uma série de ponderações aqui que eu rechaço de plano, o PIs é a maneira legítima de fazer frente a esses compromissos. Mas eu quero dizer mais. É interessante o senhor manifestar essas ponderações aqui em Assembleia, porque ontem o senhor estava no meu escritório, pedindo para eu colocar o seu cliente em uma posição de destaque, pedindo para eu privilegiar o seu crédito. E o senhor não estava com esse tom que o senhor está falando agora. Então, ele destruiu o advogado do credor, que não imaginava que ele fosse trazer à tona essa conversa de natureza que ele supunha privada, e o argumento se desfez como farinha no ar, né, a partir de um ataque frontal pessoal. Então, para poder fazer frente a esse tipo de circunstância que pode ocorrer, a gente não controla, né, os interlocutores, a gente não controla os colegas que compõem uma assembleia, é necessário que a gente tenha em vista que pelo menos o quórum para aprovação, para suspensão, a gente tem no bolso, né? E isso é fundamental ter em mente. É isso que separa os profissionais dos amadores. Mas isso a gente enfrenta com profundidade no treinamento, né? Eu acho que seguindo a discussão, vamos pensar no seguinte, gente. Se a gente definiu o que é plano de recuperação judicial, a gente definiu o plano de recuperação judicial. É a forma pela qual a empresa em recuperação pretende adimplir os compromissos que se submetem ao regime recuperatório, ponto. Vamos pensar quais são os quórums de aprovação. O Jean mencionou há pouco que ele queria explorar um pouco a dimensão do crondown, mas eu acho, Jean, que antes de vocês explorar a questão do crondown, seria importante falar qual é a aprovação convencional, né? Como é que se aprova convencionalmente o plano? Eu digo para vocês, na atuação, enquanto advogado de recuperanda, a gente até agora não precisou socorrer no crondown. Então, introduzindo assim o tema, eu provoco o Jean, que disse que queria explorar o tema crondown há pouco tempo, para ele fazer um pouco aí uma ponderação sobre as formas de aprovação do plano. Então, eu acho que há várias formas, né, de se conseguir a aprovação do plano de recuperação judicial. Entre elas, eu acho que um bom advogado, né, para recuperanda, conseguir fazer uma boa negociação, montar um bom plano que esteja de acordo tanto de um lado quanto do outro para fazer esse remanejo das dívidas, o parcelamento, conseguir o próprio deságio, né? Que consiga botar numa situação que tudo esteja de acordo e conveniente para todos, né? Buscar os credores, aqueles que possam impactar de alguma forma negativa, né? E levar a não aprovação do plano de recuperação judicial, buscar esses credores, conversar de perto, tentar trazer eles para a recuperanda, né? Não privilegiando de nenhuma forma, não dessa forma mesmo, mas fazer real, se tornar real a possibilidade da aprovação, sem que precise depois apelar para um crondown ou convalescer em falência. Eu acredito que tudo parte assim de um bom plano montado com dedicação, montado com carinho ali,
em respeito ao seu cliente e buscando estreitar a relação, principalmente com os credores que podem ter um voto muito forte e levar o plano de recuperação judicial a uma possível um possível resultado negativo para a recuperanda, né? Acredito que seria dessa forma. Muito bem. E acho mais ainda. Eu acredito que um bom advogado, representando a recuperanda, ele também constrói algumas estratégias extras para ele poder também não ser pego de calças curtas, como aconteceu com esse colega que o Marcelo abordou, né? Inclusive, nós sabemos que existe o pré-package plan, né? Que é um pré-plano que se faz antes mesmo do pedido de recuperação judicial. E acho que a empresa que está nesse desespero, que depende exclusivamente da recuperação judicial, para ela literalmente não falir, ela começa o diálogo com os principais credores dela antes de entrar com o plano de recuperação judicial, justamente para sentir se o mercado, se os credores ou aqueles que vão realmente decidir se ela vai ter o plano aprovado ou não, eles estarão com ela, né, na recuperação judicial. E esse pré-plano, muitas vezes, é construído de uma forma que consiga viabilizar. Às vezes é até possível que a recuperanda ela deixe de fora um ou outro credor que tenha um crédito expressivo ou até que seja de interesse dela deixá-lo de fora para continuar sendo servido com determinado produto que ela compra deles, né? E que viabilize essa continuidade da atividade, porque nós sabemos que entre o pedido de recuperação judicial e a passagem daquele furacão, muitas vezes coloca realmente a atividade em risco, né, por falta de crédito, por falta de confiabilidade, pelo medo daquilo ser uma falência mascarada e assim por diante. Sem dúvida, né, Igor? Tanto na fala do Jean como do Igor, eu acredito que não dá para advogado, até resgatando um pouco a fala do Marcelo, né, não dá para advogado tratar a questão da recuperação judicial como um protocolo, uma mera assembleia que você vai lá e pontual, quer dizer, sem ter uma estratégia definida, né, sem ter ali, quer dizer, uma estratégia de conversação, né? Porque se o quórum de aprovação da Assembleia ele é vamos dizer assim, no geral, ele é um misto, vamos dizer assim, né? De todas as possibilidades daquele que tem os detentores do crédito e também em maioria simples, quer dizer, a estratégia do advogado tem que passar por aí, não só, né, falar com aqueles credores que tenham a maioria do crédito em suas determinadas classes, mas que também assegure que aqueles que estarão presentes estão ali concertados, né, dentro do jogo da recuperação judicial para aprovação do plano. E como o Igor pontuou, é a espinha dorsal do plano de recuperação judicial. E eu acho que colocar a questão do cram-down, né, nesse debate é oportuno porque transparece bem essa questão, né, das estratégias, de como conseguir articular, né, o plano. Então, eu gostaria de pedir aqui uma licença para os colegas, para a gente ver aqui, eu estou até com o acórdão aberto aqui. Então, vamos explorar um pouco essa questão do significado, né, do cram-down. Então, a gente pegou aqui até no voto, citando o Manuel Justino Bezerra Filho, ele falou o seguinte: o cram-down é o termo importado do direito norte-americano, como só haveria de ser, e sem possibilidade de tradução literal.
né, com certa até jocosidade, o Manuel Justino prossegue, poder-se dizer que a tradução livre redundaria em goela abaixo, né? Ou seja, mesmo com a discordância da Assembleia Geral de Credores, ainda assim o plano será aprovado e irá goela abaixo dos credores, né? Então, quer dizer, no direito concursal, evidentemente, a gente não pode ficar discutindo ad eterno. Sempre vai ter uma parte ali que tem objeções ao plano, só que a gente não pode perder de vista o escopo principal da lei, né, que é preservar a empresa e maximizar, né, os direitos do credor, né, sem, evidentemente, ferir os direitos do credor, mas, porém, relativizando, dada a circunstância especial na qual incide a própria lei, né, a recuperação judicial. Então, então, mais uma vez, voltando para o tema do Plano Down, justamente ilustrando esse quórum que eu havia falado antes, né, de 1/3 dos credores, quer dizer, nesse caso específico, a gente tem um credor só, né, Marcelo, que evidentemente não dá para se falar no quórum da lei, né? Então, eu gostaria de que o Marcelo esboçasse um pouco essa questão, né, da interpretação principiológica dentro do plano de recuperação judicial, né? E aí, claro, ilustrar essas questões com experiências práticas, né, que envolvem aí a interpretação principiológica da lei de recuperação de empresas. Tá. Eduardo, eu assisti uma assembleia atuando como AJ, em que o Crandall se impôs com 33,33. O que é o Crandall, né? Vamos deixar bem claro as duas questões importantes sobre a aprovação do plano. Na verdade, são 3 situações. A primeira situação é quando a empresa apresenta um plano de recuperação judicial e esse plano não sofre qualquer objeção. E aí não tem nem deliberação, gente. Essa é uma sacada fantástica, né? Então, em recuperações muito grandes, é evidente que vai haver algumas objeções. Mas em recuperações menores, é possível que o credor se passe e não junte tempestivamente uma objeção. Até porque ela deve ser juntada em 30 dias, na forma da Lei 11.101, corridos. Então, quem não tem prática em processo de recuperação judicial, vê os 30 dias, conecta prazo com o CPC e 31º dia é intempestiva a objeção. Então, esse é o primeiro detalhe. A primeira forma de aprovar o plano, portanto, é simplesmente com os credores silentes. Marcelo, como é que eu faria isso como advogado? Veja quais são os principais credores da recuperação em que você atua e veja qual é a postura deles em outras recuperações judiciais. Daqui a pouco você vai perceber que esse credor nunca junta objeção. Então não precisa se preocupar, mas daqui a pouco você vai perceber que um determinado credor sempre junta objeção. Converse com ele. Crie um plano que contemple, pelo menos parcialmente, os interesses desse credor e aí daqui a pouco evita uma assembleia de credores e o juiz simplesmente homologa o plano, pega todo mundo, aí sim, todo mundo de surpresa. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a forma convencional do artigo 45 da Lei 11.101, que é a aprovação por mais da metade dos créditos e dos credores, né? 1 e 4 credores presentes, 2 e 3 créditos e credores, né? O plano de recuperação é simplesmente homologado pelo juízo. A forma que sugiro fortemente que a gente adote. Por quê? Porque isso nos dá um pouquinho menos de dor de cabeça. E não é difícil fazer isso. Por que não é difícil, Marcelo? Gente, não é difícil para os credores, ao mesmo tempo que a empresa... Olha que detalhe interessante. Ao mesmo tempo que a empresa está na mão dos credores, quem decide sobre os desígnios da empresa são os credores. Por outro lado, os credores estão na mão da empresa. Porque tirando os credores com garantia real, olhem essa, tirando os credores com garantia real, é muito pouco provável que os credores quirografários, credores titulares
de microempresas, empresas de pequeno porte, recebam algo em eventual falência. Então, claro, o credor trabalhista vai receber, mas na falência ele vai receber com o tempo que a falência comporta. E é muito tempo a falência, demora, e isso não é culpa do administrador judicial, isso não é culpa do juiz, isso é culpa do Poder Judiciário e da vida como um todo. Não tem culpado particular, o processo de falência é mais demorado. Então, se a gente inverte essa concepção, veja que interessante, vamos pensar que a empresa não está com o coração, melhor, que o credor não está com a empresa na mão, mas a empresa está com os credores na mão. Se a gente pelo menos equilibrar essa balança, a gente vai ver que os credores não querem uma falência. E aí a gente consegue criar um plano compatível, com mínima expectativa, e aprovar via artigo 45. Mas tem a terceira alternativa, que é o crandown. O que é o crandown? O crandown é simplesmente 2 classes de credores aprovam e uma terceira classe não aprova. Um detalhe que o Eduardo estava chamando atenção em um acórdão publicado hoje é dia 17/9, publicado pelo menos nos canais Valor Econômico, Conjur, Estadão. É um acórdão, só para explicar, né, o pessoal que está nos assistindo, Eduardo, é um acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu a recuperação judicial de uma empresa na qual a classe 2, garantia real, reprovou o plano. A classe 2 era integrada apenas por um credor, e esse credor votou contrariamente ao plano de recuperação judicial. E olha a sacanagem desse voto. O credor teria direito a receber 100% do crédito em 48 parcelas, né? Então, sem qualquer deságio direto, sem uma carência alongada, e mesmo assim o credor disse, não, eu quero tudo à vista. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse, você quer tudo à vista? Isso consiste em voto abusivo, em abuso do direito de voto, razão pela qual seu voto não será computado para aprovação do plano. E aí foi concedida a recuperação judicial. Eu não sei se vocês perceberam um detalhe naquela decisão. Aquela assembleia, olha só, Jean, aquela assembleia foi realizada em 2018. Há quase 2 anos, julho de 2018, dá uma olhada na data aí, tá no acórdão, Eduardo. E olha só, se esse credor não tivesse agido de modo abusivo, ele já estaria recebendo parcialmente seus créditos. Ele já estaria com pelo menos 20% a 30% do seu crédito já estaria no bolso. Por ele manter uma irresignação injustificada, uma postura de má fé mesmo, porque não tem nenhum sentido recusar um plano que pretende pagamento em 48 parcelas de 100%, né? Econômico o plano. Por ele ter essa postura, ele não recebeu nada até agora, e é possível que ele arque com honorário de sucumbência ainda para jogar da recuperando, né? Que é outro detalhe que também o pessoal não está se dando conta, né? Então, vê bem, o crandown significa aprovação em 2 classes, e a classe que tiver rejeitado, a classe que houver rejeitado, ter pelo menos 1/3 de apoio ao plano. Em situações excepcionais, qual é a conclusão que se tem a partir dessa decisão do Tribunal de Justiça Paulista, mas que é uma decisão iluminada já pelo entendimento sedimentado dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça também tem esse entendimento. Então, essa decisão foi buscar no STJ também uma fonte importante para afirmar esse posicionamento. Isso significa que, para quem pretende trabalhar com recuperação judicial, para quem está trabalhando como nós 4, é maravilhoso esse tipo de precedente. Porque a gente pode apresentar para o cliente, e é isso mesmo, a gente tem que pegar e apresentar para o cliente. Olha aqui, ó, a aprovação de um plano de recuperação tem o apoio, tem o amparo do Poder Judiciário. Se tiver má fé, nós vamos para cima. E aí, bom, a gente consegue oferecer para o nosso cliente algo que é fundamental oferecer, que se chama segurança. Segurança, meu amigo, essa rota não é uma rota que vai te levar à quebra. Essa rota é a rota que vai te levar ao soerguimento. E é isso. Eu tenho tentado, gente, eu quero ouvir vocês. Abra o microfone e eu vou passando a bola. Mas enquanto não abro o microfone, eu vou falando aqui. Eu tenho tentado fazer um movimento de simplificar a recuperação judicial.
Simplificar. E daqui a pouco vocês vão encontrar conteúdos meus dizendo: recuperação judicial é simples. Simples. Eu só não vejo uma avalanche de recuperações judiciais como está acontecendo, mas de um número maior, porque os advogados mistificaram. Os agentes econômicos mistificaram, pensam que tem muitos riscos. Ontem a gente fez uma consulta aqui no escritório com uma recuperação que a gente vai promover, e a gente tornou tão simples a conversa, Eduardo, mas tão simples, cara. O nosso cliente entendeu tudo. A gente sugeriu ao final: olha, se tem alguma dúvida, assiste tal vídeo lá. E essa é um pouco a ideia dessa conversa. Assiste que você vai entender. E o cliente saiu sem nenhuma dúvida e sem nenhuma imagem de que é tão complicado, é tão... Não é. Repactua os compromissos, aprova via assembleia ou de outra forma, e vida que segue. Esse cliente especificamente tinha um passivo expressivo, e nós vamos fazer a volta nisso. Depois conto mais sobre vocês, mas com tranquilidade. Agora, se nós criar uma cerimônia em torno disso, aí é complicado. E a assembleia, briga, vai acontecer. Vai acontecer. Mas quem não quer brigar, sai do direito. Porque o direito é conflito, né? Direito é litígio. Aliás, a recuperação judicial permite não se vivenciar intensamente esse litígio. Porque a forma de construir o plano é via consensos, né? Via conciliação, via buscar termos comuns. Então, é por aí que vai as que eu quero, nesse momento, fazer. Marcelo, não, pode falar, Igor, depois eu falo. Pode falar, Eduardo. Vai lá. Não, um pouco pegando esse gancho, né, que eu acho que o Marcelo se propõe e tem feito muito bem, abordar o Instituto com um olhar simplificado, né, porque a gente percebe que, de fato, eu acho que, como é algo que o direito concursal envolve vários aspectos, talvez um certo receio por parte do empresário, aí eu falo um pouco do pequeno e médio empresário, quer dizer, é uma lei que tem vários, né, desdobramentos, talvez haja uma certa insegurança do que vai acontecer, do que pode acontecer numa assembleia de credores, e acho que aí é o papel também do acolhimento do advogado, de traçar um pouco esse plano, desmistificando, né, apresentando, por exemplo, uma decisão como essa, que é uma decisão que privilegia, né, uma interpretação principiológica muito diferente, talvez, de outros ramos do direito, né, que às vezes se fica com apego a um legalismo que não faz valer interpretações mais principiológicas. Então, esse é um bom exemplo. Eu acho que o que o mercado hoje precisa, de fato, são de advogados que falem a linguagem do pequeno e médio empresário, que estabeleçam essa comunicação com eles, né? E que uma vez travada essa comunicação, uma vez engatilhada essa comunicação, se possa, de fato, desmistificar o Instituto. Quer dizer, vamos colocar na mesa, né, quais são os desafios. E talvez, Marcelo, também, eu coloco a questão também para o Jean, para o Igor, o que eu penso assim, é o seguinte, talvez, né, como a gente sabe que empiricamente aí existem dados que mostram, né, que o empresário chega tarde, ele vai falar, ele vai buscar uma ajuda só quando a situação já está bem pior, né? O que fazer fora, quer dizer, claro, essa própria abordagem de você acolher melhor o seu cliente já favorece, né? Mas eu acho que talvez também, eu fico pensando, algumas situações que podem ser, por exemplo, provocadas aí, um cliente procurando você, como que o advogado pode se colocar também em negociações extrajudiciais, né? Aí entrando um pouquinho na questão da recuperação extrajudicial, porque se você tem o domínio da ferramenta, domínio do procedimento, você está no jogo, você é um negociador, né? Quer dizer, volta àquela questão, ninguém quer que a empresa quebre, ninguém quer que ela que a recuperação judicial
seja convolada em falência, né? Porque aí fica mais difícil de receber, aí é uma outra sistemática, é um outro procedimento. Então, eu acho que o advogado também precisa ter em mente que ele pode ser um bom negociador para questões prévias, no período aí que antecede a recuperação judicial, para a gente inverter um pouco essa lógica, né? Para, quer dizer, para as empresas passarem a se sentir mais confortáveis de compartilharem seus problemas e não ficar naquela caixa, né? aquela meio que aquela redoma, né? Que a pessoa não conversa, não compartilha, e aí vem o pior, né? Então, eu acho que esse é o ponto aí que eu coloco para reflexão aí na mesa. Aproveitando esse gancho aí que o Eduardo colocou, eu até acho que a maioria da dificuldade também parte, muitas vezes, do profissional que está atendendo o empresário, ou a sociedade empresária. Porque a própria lei de recuperação judicial, ela traz no artigo 50 dela, o conteúdo que o plano deve ter. E esse conteúdo, ele é maçante, ele é extenso, e eu acho que ele tem que ser muito bem abordado, até para que o empresário, a sociedade empresária, ela possa compreender que ela precisa trazer para o plano de recuperação judicial estudos que demonstrem realmente o passivo dela, o ativo, a capacidade financeira, que isso vai sim trazer segurança para os credores dela aprovarem o plano. Então, às vezes, a não aprovação do plano, ela está consubstanciada nessa falta de estrutura que o plano não traz, né? E aí, muitas vezes, isso traz dúvida, traz questionamentos de que, às vezes, isso é uma forma que a empresa encontrou apenas de empurrar com a barriga por mais um tempo, né, ganhando o prazo do stay period, para que ela possa, durante esse período, tentar, talvez, sugar o máximo que ela consiga sugar da sociedade, né, preparar a cama e aí aguardar a falência. Então, realmente, o profissional bem instruído, que tem essa visão do plano de recuperação judicial, ele consegue preparar o cliente dele para que ele chegue, para que ele consiga realmente enxergar a luz no fim do túnel com a recuperação judicial. E literalmente, fazer com que a empresa dele volte a dar lucro, volte a atuar no mercado da forma, com a mesma pretensão daquela que ela foi criada. Aproveitando, né, para concordar com o Eduardo e com o Igor, eu acredito que o advogado recuperanda ele tem que ter realmente um mínimo de sensibilidade, né? Porque uma vez que a empresa está passando por um momento que ninguém quer passar, na verdade, ela está fragilizada, né? Então, dificultar ainda esse entendimento do que é recuperação judicial não ajuda em nada. Né? Tu tem que expor os lados positivos, trazer toda a positividade que um processo de recuperação judicial pode trazer para a empresa, né? O soerguimento da atividade dela, voltar para os trilhos. Então, realmente, assim, a sensibilidade mesmo na hora de sentar com o cliente, eu acho que faz toda a diferença. Como o Igor falou, esse domínio, sabe, sobre o processo da recuperação judicial, sobre o plano de recuperação judicial, fazer uma boa estratégia para que o cliente fique tranquilo. Eu acho que realmente é a melhor opção que se tem para esse momento. O cliente ficar tranquilo. Perfeito. Esse é o objetivo. Além de recuperar, tornar a vida do cliente uma vida mais prazerosa, uma vida com menos sofrimento. Porque, cara, isso parece até meio religioso, mas é isso mesmo, viu? A recuperação judicial, se ela tem um impacto interessante para escritórios de advocacia, que são muito bem remunerados, é um mercado distinto dos outros mercados, não tenho nenhuma dúvida disso. Do ponto de vista do agente econômico, é um tormento. Só que o tormento não é a recuperação judicial. O tormento são as dívidas que esse agente econômico produziu, intencional ou não intencionalmente.
essas dívidas que tiram o sono desse cliente. E aí, claro, a gente tem que ser um pouco psicólogo, sim, e vamos ser, tudo bem. Eu tenho lido, gente, eu tenho lido, eu leio muito, né? Vocês todos leem, aliás, o ofício jurídico nos exige essa permanente atualização, e eu leio muito sobre história, leio muito sobre filosofia, leio muito sobre um monte de coisa, e de uns tempos para cá, eu comecei a ler muito sobre essa dimensão mais psíquica de gestão, essa dimensão mais de produtividade, essa dimensão mais sobre modos de produzir mais, assim. E aí eu estou lendo um livro que me caiu no colo, um livro chamado O Poder do Hábito. Eu não sei se alguém aqui já leu ou conhece o livro. É um livro feito a partir da psicologia do comportamentalismo, né? Tem uma série de variáveis aí que a gente poderia enfrentar, mas tem um capítulo específico que ele fala de como, como se altera a cultura em momentos de crise. Como a cultura empresarial ela tem uma extraordinária janela de modificação em períodos de crise. Ou seja, a crise, do ponto de vista empresarial, ela favorece a mudança de culturas no ambiente empresarial, né? Então, é interessante colocar esse tópico quando a gente fala em recuperação judicial. Porque, ao mesmo tempo que o empresário passa por graves dificuldades quando ingressa em recuperação judicial, nós podemos, quando da implementação do plano de recuperação judicial, e aí vamos voltar ao plano, incluir um capítulo sobre modificação dos processos de gestão, otimização dos processos de gestão, redução de custos e despesas, transparência. Uma das grandes dificuldades do empresariado brasileiro é pensar do ponto de vista do seu credor. É fantástico isso. O empresário pensa do ponto de vista de si e não pensa do ponto de vista do credor. Então, sejamos transparentes. A operação tem esse resultado. A gente consegue aumentar esse resultado em 7,8%. Em recuperação judicial, a gente consegue chegar a 12%. O custo para a manutenção da operação é esse, não tem como reduzir mais, mas a gente está reduzindo. A gente pretende fazer a prospecção de novos mercados A, B e C. E isso potencialmente pode significar o aumento do faturamento em Y e Z. Tudo isso, claro como o sol, demonstra a boa-fé do empresário. Eu ia fazer uma ressalva antes e vou fazer agora, aproveitando que estou com o microfone aqui. Eu não sei até que ponto é conveniente abrir uma discussão antes do ingresso em recuperação judicial. Eu acho que vale a pena abrir essa discussão se o escopo for não entrar em recuperação judicial. Aí sim. E aí amadurecer uma recuperação extrajudicial, que tem circunstâncias em que ela funciona muito bem. Aliás, se nós formos analisar os dados estatísticos recentes, recuperação extrajudicial foi muito adotada nessa pandemia. Teve muitos cases de sucesso. Aqui no Rio Grande do Sul teve um case interessantíssimo que está para homologação do juízo, eu não posso mencionar o nome da empresa, mas que envolve mais de 50 milhões de reais. E a empresa conseguiu fazer uma composição com os credores e levar para o juízo a sua homologação. Então, vale a pena fazer esse movimento se a estratégia for não ingressar em recuperação judicial. Por que, Marcelo? Porque se a estratégia for ingressar em recuperação judicial, é melhor planejar bem uma petição inicial, conversar com o cliente para prepará-lo para aqueles dias posteriores ao deferimento do processamento, primeira e segunda semana após o deferimento do processamento, o cliente recebe muitos contatos, muita resignação. Então, preparar ele para isso e, depois de ingressar, conversar com os credores. Por quê? Porque se a gente planeja ingressar em recuperação judicial e conversar antes com os credores, é possível. Essa é a minha ponderação, e posso estar errado, né, Eduardo? Eu posso estar errado, Igor, sei lá, já se eu estou certo, mas é possível que aconteça o que a gente chama no Rio Grande do Sul, que é alarmar os gansos. O que é alarmar os gansos? É chamar a atenção de credores que estavam simplesmente vendo um atraso de pagamento, chamar a atenção para a gravidade da crise. Então, o credor que antes não estava atento para o nosso cliente, atrasou um pagamento,
vamos renovar esse contrato, vamos aumentar um pouquinho mais o crédito. Esse credor que antes estava relativamente confortável, ou melhor dizendo, em uma zona de conforto, ele passa, a partir do contato de repactuação com bases mais gravosas, ele passa a acender o alerta e, eventualmente, tomar providências legais para alcançar o seu crédito. Legítima posição do credor. Problema nenhum, eu atuando na defesa do credor faria isso sem problema algum. Agora, se a ideia é ingressar, portanto, em recuperação judicial, vamos ficar quieto, primeiro vamos buscar aquela decisão do juízo deferindo o processamento e suspendendo todas as execuções, e aí sim, com aquela decisão em mãos, vamos juntar nos processos que estão em andamento e conversar com os credores. Eu acho que essa é uma estratégia que cria menos indisposição, né? A não ser que a ideia seja não ingressar. E aí tem só mais um detalhe, o Eduardo abriu o microfone, vai lá, Eduardo, só mais um detalhezinho para talvez ajudar aí as suas ponderações, que é o seguinte: cobertos de razão quando chamam a atenção que o empresário, por vezes, vem tarde fazer a recuperação judicial. Cobertos de razão. O empresário tem de vir quando está se aproximando da crise. E aí, Marcelo, como você vê isso? Como ele vai perceber que está se aproximando da crise? Gente, é muito simples. É só olhar uma planilha de Excel, é só olhar um gráfico. O faturamento vem em 1 ano ou 2 anos diminuindo gradativamente, sem o acompanhamento de alternativas de mercado viáveis para esse faturamento ir diminuindo, e você está sustentando a empresa com um crescente grau de endividamento, quer esperar o que mais, né? Só que os empresários, uma parte deles, pelo menos, espera alguma mágica, né? A crença que o ano que vem será melhor que esse ano, a crença que o ano que vem eu conseguirei fazer o grande negócio que eu não consegui fazer agora, mesmo que não tenha nenhum laço de realidade sinalizando para isso. Exatamente, Marcelo. Eu acho que até um pouco do que você falou no início da sua fala, falando um pouco da questão do choque de cultura, né? O que eu percebo também, eu também tenho essa tendência um pouco multidisciplinar, eu gosto de saber o contexto que envolve, né? Eu gosto de saber quem são os players, as propostas, o que o mercado está fazendo, né? Então, eu percebo que há uma curva crescente de maturidade, eu consigo enxergar algumas propostas disruptivas até, pessoas, empresas preocupadas com um protocolo de comunicação de crise, por exemplo. Esses dias eu até estava vendo uma plataforma que se propõe a fazer uma gestão da comunicação dentro da empresa. Então, isso é uma medida que fortalece um pouco essa questão do choque cultural, porque a partir do momento que você encara de forma transparente com todos os colaboradores, que podem ali ser avisados e compartilhar informações, ou seja, você está contribuindo para que todos respirem aquele mesmo ar, né? O ar realmente de uma urgência, de uma emergência, que todos... e não, né, colocar ali a poeira debaixo do tapete e fazer com que, não está acontecendo nada. Não, ao contrário, né? Falar, não, agora nós temos mais do que nunca de uma atitude colaborativa e etc. Aí, já entrando nessa questão de recuperação judicial versus extrajudicial, eu tenho para mim que a partir do momento que o mercado vai amadurecendo, vão sendo criadas ferramentas, né, para auxiliar, como essa que eu mencionei, como consultores específicos também para atender os anseios do pequeno e médio, porque nos grandes a gente já tem boutiques aí que também lidam muito bem com os distressed assets, com operações complexas. Mas o que eu tenho para mim é que nesse mercado, quando houver aí talvez um amadurecimento, eu acho que talvez exista mais espaço para recuperação extrajudicial, porque há um ambiente de mais conforto, há um ambiente de mais ferramentas, há um ambiente um pouco mais
democrático, que as pessoas sentem mais à vontade para conversar, para falar, para procurar profissionais. Então, quer dizer, a par do que existe ali, o cara que dá um choque de gestão, hoje em dia você tem ali no mercado disruptivo até gestão holocrática se falando, quer dizer, gestão holocrática, mais de 1.000 empresas ao redor do globo já estão adotando startups. O que seria? Você mudar a hierarquia para células na empresa, né? Cada um tem um papel na célula, você pode ter vários grupos e eles são temáticos. Então, quer dizer, já existe isso acontecendo, né? Claro, com empresas que se propõem a ser mais inovativas, mais disruptivas, são modelos experimentais que estão aí à disposição para que a gente estude, enfim, e vá saber a aplicabilidade. Você tem reestruturações financeiras, você tem uma série de profissionais que podem ajudar nessa vamos dizer assim, surgimento, né? E até mesmo sentir, eu acho que o empresário mais tranquilo para conversar antes mesmo dessa situação se agravar. Porque no frigir dos ovos, eu acho que, e aí a beleza do Instituto, né? Por isso que eu cada vez mais estou mais debruçado e realmente apaixonado pelo Instituto, porque ele revela muito bem a dinâmica ética da questão numa perspectiva muito simples, até da escola austríaca, que eu um pouco sigo, né? Que ela valoriza muito o quê? O direito à propriedade, né? Quer dizer, e se tem algo que não pode ser violado dentro dessa ótica mais filosófica, é a propriedade do outro, né? Mutatis mutandis, se a gente for transpor isso para a recuperação judicial, nós temos expectativas, né, de direitos que, na verdade, seriam uma extensão ali do direito da propriedade, que é direito do credor haver aquele crédito. Porém, se ele fizer questão de receber 100%, outro credor ficará sem receber. Portanto, ele está violando o direito, a expectativa de recebimento, que aí mutatis mutandis seria a expectativa do crédito, mas que, na verdade, integra a propriedade, ele estaria violando o direito do próximo, né? Então, se a gente construir entendimentos nesse sentido, que é próprio do direito concursal, e isso for entendido, né? Quer dizer, e as condutas forem rechaçadas não só pelo judiciário dessas empresas que só pensam em si mesmas, né? Que sejam também que todos possam saber quem são essas empresas que adotam práticas como essa, né? Porque não são éticas, né? Enfim, eu acho que são essas minhas considerações aí. Olha só, excelente essa reflexão de cunho filosófico. Por quê, Eduardo? Recuperação judicial, ao contrário da antiga concordata, é uma solução de mercado. Não é o Estado juiz determinando cada quinhão a ser destinado a cada credor. É uma solução de mercado, porque quem vai definir o que cada credor, ao fim e ao cabo, vai alcançar é a reunião assemblear. É isso. Claro que ainda tem alguns ruídos sobre isso, visto a composição de cada classe, tem ruídos sobre créditos que não se submetem, mas ao fim e ao cabo é um caminho, é o direito brasileiro caminhando para uma solução de mercado, ao contrário do Decreto-Lei de 1945, que carregava a crença estatista, né, de que através do Estado juiz seria legítimo privar os credores dos seus créditos. A recuperação judicial não contempla essa leitura. Em uma recuperação judicial não está presente a ideia de que é possível o Estado privar o credor de seus créditos. Em regra, a formatação do procedimento coloca no colo dos credores, né, a solução para a crise do agente econômico. Tanto que a expressão que se fala da Assembleia não é a autonomia da Assembleia, é a soberania. A decisão é soberana. Então, se não afrontar dispositivo expresso de lei, a decisão vale. E situações excepcionais em que o Poder Judiciário se miscui. Essa que a gente abordou é uma delas. A gente tem um abuso de direito flagrante. Mas, regra,
soberania da decisão dos credores. Eu vou te fazer uma provocação, Eduardo. Eu acredito que em algum momento seria conveniente fazer uma reunião, uma conversa, não digo a reunião do colegiado, quem sabe também, mas uma conversa como essa sobre direito concursal. Porque, na realidade, em razão do viés prático que eu imprimo nos conteúdos que eu divulgo e do treinamento mesmo, talvez falte essa densidade, não sei se de cunho filosófico, mas talvez falte essa densidade com relação à compreensão de que nós estamos diante de um concurso forçado de credores, muito particular, muito peculiar e que merece uma atenção sob esse prisma, né? Quem sabe a gente possa explorar esse tema em algum momento. Eu acho que será muito bem-vinda, Marcelo. Eu acho que a gente pode, sim, tem coisas muito prementes aí que a gente pode explorar, né? E eu acho que, assim, a gente pode trazer uma certa densidade nos temas, mas nunca perdendo de vista, né, o Instituto, as aplicações dele, né? A questão ética, eu acho muito importante, ela está muito ligada, né, por ser um instituto de cunho econômico. Então, acho que vai ser muito proveitoso a gente fazer esse debate. Ele também vai interessar o nosso público. A gente pode fazer isso de forma bem prática também, para que tenham aplicações. É o que eu procuro fazer também, né? A gente desenvolve um raciocínio, mas que eu joguei esse raciocínio para da ética, mas falando o quê? Da conduta daquela empresa que não está sendo ética no direito concursal, chamando a atenção desse tipo de conduta, né? Quer dizer, você está olhando lá, você está numa perspectiva egocêntrica, concorda? Aí já indo até para a questão mais psicológica ali, né? Quer dizer, não, eu quero o meu todo e o outro eu não estou nem aí com ele. Quer dizer, não, é um direito, o nome já diz, é concursal, né? Quer dizer, precisa haver uma colaboração, uma solidariedade, né, para que a gente ache o ponto ótimo, né? Perfeito, perfeito. Olha só, gente, então, voou, né? A gente está a 1 hora aqui pelo meu relógio e nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para cada colega para fazer as considerações finais que julgarem oportunos a partir dessa nossa prosa, tá bom? Então, primeiro o Jean, depois o Igor, depois o Eduardo, e aí façam essa transição. Considerações finais dessa conversa e o que mais julgarem interessante falar, inclusive, sobre esse final aí de ponderações que a gente agora fez, tá bom? Jean, vai lá, meu velho. Então, para finalizar, né, achei muito produtivo, achei que todos os pontos foram tocados de forma bem sucinta, bem tranquila. Acho que para quem vê o vídeo vai estar muito tranquilo. Gostei também que foi abordado o fato de ter a possibilidade da suspensão, né, da Assembleia Geral de Credores, caso não tenha uma possibilidade mesmo de total aprovação. E eu acho que é isso. Principalmente dou os parabéns ali para o Eduardo, que conseguiu aprofundar muito bem todos os temas abordados. Isso é interessante, né? Então, ao Igor também dou os parabéns ali, que trouxe tudo de forma muito clara, e acredito que vai ajudar muita gente esse vídeo, e esse, na verdade, é o nosso principal objetivo, né? Então, estou bem contente de estar aqui hoje, e queria encerrar dessa forma, né? Com agradecimento mesmo. Então, eu passo a palavra ao próximo, e uma boa noite a todos, né? Eu também gostaria de agradecer a participação, né, nesse bate-papo de hoje. Tema extremamente interessante e abordado por nós do colegiado com frequência semanal, né? E acredito que a intenção nossa realmente seja trazer um pouco de conhecimento e até desmistificar, né, o Instituto da Recuperação Judicial para aqueles que realmente precisam desse apoio para que consigam superar as dificuldades. Mais uma vez, muito obrigado ao Marcelo por organizar, né, essa reunião de hoje, e aos meus colegas Eduardo e Jean, né, pela
participação e pelo caloroso debate, né, muito proveitoso. Abraço a todos. Eu também vou concluindo a minha fala, eu acho que um pouco também no tom do Igor. Eu acho que o que me deixa mais satisfeito, né, da conversa de hoje foi que a gente marcou mais um passo nessa direção. Eu acho que a proposta que o Marcelo se colocou, eu acho que é uma proposta que é muito bem-vinda e muito necessária nesse mercado, que é um mercado que eu acho que talvez tenha sofrido um pouco por muito, talvez, juridiquês, muitas travas culturais, e eu acho que desse grupo, né, do colegiado, eu acho que a cada dia mais a gente está ficando mais coeso, mais afinado, mais alinhado nos propósitos, e eu acho que um propósito que eu quero compartilhar como um dos meus primeiros é também esse, né? É o de deixar o Instituto bem objetivo e bem maduro para que todos aí possam se valer dele. Então, eu deixo meus cumprimentos por todo esse trabalho que o Marcelo tem desenvolvido e um abraço saudoso aí dos meus colegas Igor e Jean também. Perfeito, Eduardo. Eu quero cumprimentar Jean, Igor, Eduardo. Vocês sabem que eu quero muito bem vocês, a gente tem uma relação fraterna já de tempos, né? Já tem um tempinho. E o desafio cotidiano que eu acredito que nós estamos agarrando de desmistificar o Instituto e tornar ele cada vez mais tranquilo do ponto de vista de quem precisa acessá-lo. Ao invés de uma falência, ao invés da destruição de sonhos, ao invés de depressão, ao invés de cogitar suicídios, que a gente já ouviu falar de situações assim, nós estamos apostando na capacidade humana de se recuperar, de enfrentar uma dificuldade, de se erguer. Na verdade, eu estava pensando sobre nossa tarefa, né? Qual é a nossa missão? Como é que a gente consegue pensar no nosso trabalho, assim? É só ganhar dinheiro? Não é só ganhar dinheiro. Alguém aqui não quer dinheiro? Não é essa a questão. Ninguém aqui não quer dinheiro, mas não é só ganhar dinheiro. Uma recuperação judicial envolve proteger famílias, proteger empregos, proteger sonhos. Envolve isso, querendo ou não querendo, é isso. E seja em qualquer atuação, seja como administrador judicial, seja advogado de recuperante, seja como advogado de credor, é esse o espírito da Lei 11.101. E aí poder compartilhar isso e ver os frutos de uma reunião produtiva como essa, divertida como essa, provocativa, como também foi um pouquinho, eu acho que tem a sua potência, assim, tem o seu mérito. E esse mérito é de nós quatro. Então, parabéns por cada intervenção, obrigado por vir para essa reunião. A ideia é que isso tenha longa vida, e isso depende de nós, né? E eu vou fechar a gravação aqui, deixando um abraço caloroso em cada um dos meus queridos amigos, tá bom? Fechando.